Bom, então já voltamos. Vamos terminar essa parte de pronomes demonstrativos falando sobre os seus potenciais substitutos, né? Que são palavras que muitas vezes são empregadas com o mesmo sentido, com a mesma função de um pronome demonstrativo, mas no lugar deles. Então, o mais comum é que a gente veja os pronomes átonos, que a gente viu ali no primeiro bloco, o, os, a e as, aparecendo como substituto desses pronomes, normalmente do pronome aquele, aquela, né? Tem a palavra determinante tal, que também pode substituir um demonstrativo, e também o adjetivo semelhante. Então, vamos ver aqui os exemplos para entender melhor essa substituição. O que não mata, engorda. Quando eu falo o que não mata, é a mesma coisa que eu falar aquilo que não mata. Aquilo que não mata, engorda. Então, veja só, aquilo não é o pronome demonstrativo que a gente acabou de ver? Então, ele está simplesmente substituindo o demonstrativo, e aqui esse pronome átono, o, vai ser considerado um pronome demonstrativo, certo? Aqui, outro exemplo, onde está a que dança bem? Ou seja, onde está aquela que dança bem, certo? Outro caso que a gente está substituindo o pronome demonstrativo, e aí esse átono funciona como um pronome demonstrativo, vai ser classificado assim. E às vezes a gente pode até se referir a uma oração inteira, por exemplo, pensei que ele fosse bom, mas não era. Não era bom. Não era isso. Não era isso que eu pensei. Então, não o era. Substituindo aqui o pronome isso, né? Então, também funcionando como demonstrativo. E aqui o exemplo de tal. Então, eu conto ali algum pensamento e aí encerro falando, tal foi o seu primeiro pensamento. Então, esse, né, que eu acabei de falar, né, esse foi o seu primeiro pensamento, ou aquele foi o seu primeiro pensamento. O tal funciona dessa forma, ok? Então, substituindo o pronome demonstrativo. Ou aqui o semelhante. Nunca faria semelhante bobagem, né? Falamos de uma besteira aí que a pessoa fez, e aí a gente fala, não, nunca ele faria semelhante, ou seja, aquela ou essa bobagem, certo? Então, veja que todas essas palavras podem substituir os pronomes demonstrativos e é importante a gente estar atento a essa classificação, ok? Então, vamos para o nosso quarto tipo de pronome, os pronomes relativos, também muito importante, né? Assim como os demonstrativos, os relativos também costumam ser pedidos, né? Porque tem algumas confusões que a gente faz com os relativos e por isso mesmo é importante a gente prestar atenção nesse quarto tipo de pronome. Bom, por que os pronomes relativos são importantes? Porque eles ajudam o nosso texto a ficar mais bem escrito, a ficar mais coeso, a ficar mais limpo, a ficar mais fluido na leitura. Por quê? Porque eles ajudam a gente a conectar, unir duas orações. Por isso que a gente chama de pronomes conectores, certo? Por isso que eles têm essa classificação. Porque eles conectam duas orações que têm um mesmo termo, ou uma mesma palavra, né? Em comum. Então, o que ele faz? Ele substitui na segunda oração essa forma nominal, esse nome, que eu usei já na primeira oração, para eu não ter que repetir, certo? Então, essa palavra que ele está substituindo é o que a gente chama de antecedente, porque ela vem antes, né? Eu já falei, então antecede, aí eu falo pronome relativo e me refiro a ele. Então, é o que a gente chama de antecedente, porque vem antes. Então, veja aqui nesse exemplo. O restaurante sobre o qual eu falei fica na próxima rua. Então, veja só, a gente tem aqui duas orações, porque eu falei que os pronomes relativos ligam duas orações. Então, aqui dentro tem que ter duas orações. Quais seriam elas? Primeira seria, o restaurante fica na próxima rua. Essa é uma informação. A segunda seria, eu falei sobre o restaurante, certo? Então, essas são as duas orações que a gente ligou. Falei o restaurante, sobre o qual eu falei. Então, eu falei sobre o restaurante, fica na próxima rua. Então, para não repetir a palavra restaurante, eu coloquei o pronome relativo e substituí o que a gente chama de antecedente, que nesse caso é um substantivo, mas pode ser outras palavras, como a gente vai ver. Vamos ver outro exemplo aqui, gente. Ó. O cachorro mancava muito. Uma informação. O cachorro tinha sido atropelado, segunda informação. Eu não vou escrever na minha frase, na minha redação, né, no meu texto, dessa forma. O cachorro mancava muito, ponto. O cachorro tinha sido atropelado, né? Por quê? Porque fica infantil, porque não fica coeso, porque não fica ritmado, né? Porque fica truncado o texto. O ideal é a gente sempre fazer períodos compostos, conectar as orações, certo? Então, veja só, em vez de falar assim separado, como é que eu falo? Veja,
O cachorro é a palavra repetida. Então, o cachorro é que é o antecedente, certo? É a palavra que eu preciso substituir com o meu pronome relativo. Fica, então, o cachorro que mancava muito. Então, o que se refere a cachorro, meu antecedente, né? O cachorro que mancava muito tinha sido atropelado. Veja só. Cachorro, antecedente, o pronome relativo que ligou as duas orações e substituiu o cachorro para eu não ter que repetir esse termo. Bom, os pronomes relativos, assim como os demonstrativos, também têm formas variáveis e formas invariáveis. Então, invariáveis que, quem, onde, quando, e as variáveis aqui, o qual, cujo e quanto, certo? Essas são as formas que variam para acompanhar um substantivo, enfim. Então, variam em número e em gênero. Vamos ver alguns exemplos disso. Minha amiga, cujo irmão é médico, decidiu também cursar medicina. Então, veja só. Quais são as duas orações nesse caso? Minha amiga decidiu também cursar medicina. E o irmão da minha amiga é médico. Então, o antecedente, o que eu repeti, é minha amiga, certo? Esse é o antecedente. Porém, o pronome cujo é um pronome que a gente vai ver detalhado agora, porque é o pronome que mais causa confusão nas pessoas. Então, esse pronome cujo, como ele indica posse, ele acompanha sempre aqui um substantivo e ele concorda com esse substantivo. Tá vendo? A concordância do cujo, a flexão de gênero e de número, é do substantivo, não do antecedente, mas do substantivo que ele está indicando aí, que é de posse do nosso antecedente, tá? O restante, por exemplo, o pronome quanto, está concordando com o seu antecedente. Sempre falo tudo quanto penso, certo? Aqui, os homens com os quais conversei não sabiam de nada. Então, também, os quais está concordando com o meu antecedente, que são os homens. Então, duas orações. Eu conversei com os homens não sabiam de nada. Estou substituindo o termo os homens, ele é meu antecedente, e os quais concorda com ele. A moça para a qual eu arrumei um emprego está grávida. De novo, a qual concordando com o meu antecedente, que é a palavra que eu substituí. No caso aqui, a moça. Bom, então, na maioria dos casos, o antecedente vem como uma palavra substantiva, tá? Porém, existem casos em que o antecedente pode pertencer a outras classes gramaticais. Um adjetivo, um advérbio, um pronome e até mesmo uma oração inteira. Então, aqui tem alguns exemplos pra gente, ó. Não era ela quem não comia carne? Então, veja, o quem se refere a um pronome. Não era ela quem não comia carne. Então, aqui, quem o vê hoje tão feio, não imagina o belo que já foi, né? Ou um caso raro, que é um pronome relativo se referindo a um adjetivo. Raro de acontecer, mas pode ser. Eu moro ali. Ali, um advérbio de lugar. Ali, onde há três casas iguais. Então, eu moro ali. Ali, há três casas iguais. Então, onde, se referindo ao advérbio. E aqui, o mais clássico com substantivo, o filme do qual participei estreou nos cinemas ontem. Certo? Gente, vou agora para algumas dicas. Essa acho que é a parte mais importante aqui que a gente tem que prestar atenção bastante dos pronomes relativos, porque eu vou dar algumas dicas de como usar esses pronomes, né? O que é uma coisa que pode ser pedida para a gente nas provas, nas questões. Então, vamos começar com o que? O que é o pronome relativo que a gente mais usa? A gente usa o tempo todo sem nem se dar conta, né? Para ligar as orações. Por quê? Porque ele é o pronome mais versátil que a gente tem. É um pronome, primeiro que ele é curto, depois que ele não precisa ser flexionado, porque ele é invariável. Aí que eu posso usar ele com pessoas, eu posso usar ele com coisas, eu posso usar até para me referir a uma oração inteira. Então, é natural que a gente use mais. Veja só. Marina não aceitou a proposta, o que todos acharam estranho. Então, o que todos acharam estranho? A oração anterior inteira. Todos acharam estranho que Marina não aceitou a proposta. Então, veja só. Em vez de repetir tudo isso de novo, uma oração inteira, eu simplesmente faço a substituição dessa oração com o pronome que. Ele se refere à oração toda. E aí, veja que nesse caso é importante a gente colocar o pronome demonstrativo o antes, tá? Que não teria como estar sem ele. Então, Marina não aceitou a proposta, aquilo que todos acharam estranho. Veja, por isso que o é o demonstrativo, porque ele está substituindo o pronome demonstrativo, como a gente acabou de ver, tá? Poderia também não ser poderia ser uma palavra que
tem esse sentido, que equivale, né, que tem equivalência a isso. Por exemplo, Marina não aceitou a proposta, coisa que todos acharam estranho, certo? Ou aqui, este não é o produto que eu comprei pela internet. Então, estou falando de uma coisa, né? E poderia me referir a pessoas também, né? Essa não é a mulher que eu chamei para a entrevista, certo? Então, que, pronome versátil, por isso a gente usa bastante. O qual, pronome relativo bem parecido com o que, tá? Ele também pode ser usado tanto para se referir a coisas quanto para se referir a pessoas. Só que ele é um pronome variável, então a gente precisa concordar ele com o antecedente, a gente precisa fazer essa concordância. Por isso mesmo é que a gente talvez use menos, né? Por ele ser uma forma mais longa, não sei. Mas ele não é tão usado quanto o que. E outra característica do qual é que, normalmente, o seu antecedente, né? Que é aquela palavra que ele se refere, quase sempre é realmente um substantivo, tá? O que não, o que se refere a orações, se refere a adjetivos, mas o qual é mais com substantivo. Então, veja aqui. As vítimas as quais permanecem internadas eram todas turistas, certo? Então, nesse caso, as quais se referindo a um tipo de pessoa. Pessoas. E aqui embaixo, não pude comprar o móvel do qual gostei, pois era muito caro, certo? Então, gostei do móvel, certo? Ok? Então, não pude comprar o móvel do qual gostei, pois era muito caro. Refere-se a uma coisa. Qual que é a diferença entre o que e o qual, basicamente? Bom, como eu falei, a gente acaba usando mais o que, porque ele não precisa concordar, ele é invariável, ele é mais curtinho e tal, e a gente usa mais. E quando que a gente deve dar preferência, então, a usar o que? Embora não esteja errado usar o qual, tá, gente? Ou em casos que não tem nenhuma preposição antes desse pronome, tá? Ou quando eu tenho preposições curtas, monossilábicas, como é o caso de a, com, de, em e por. Então, veja só. Há ocasiões em que prefiro manter-me calada. Então, usei o que? Poderia ser há ocasiões nas quais prefiro manter-me calada. Poderia ser também, não está errado. Mas é mais prático usar o que? A rapidez com que ele pintou o quadro me impressionou. Novamente, eu usei o que, porém, poderia ter usado aqui a rapidez com a qual ele pintou o quadro me impressionou. Certo? Mas usamos o que? Pela praticidade. Mas veja aqui, o qual, né, e as suas variações, a qual, os quais, as quais, vai ser usado, e aí sim, em muitos casos é obrigatório, não tem nem como eu usar o que, quando pronomes indefinidos ou numerais venham antes desse pronome relativo, tá? Pronome indefinido a gente vai ver por último hoje, que é alguns, outros, cada, por exemplo, né? E os numerais, que são 1, 2, 3, enfim, numerais que a gente já viu na aula passada. Sempre que eu tiver um pronome indefinido ou um numeral antes do meu pronome relativo, é obrigatório eu usar o qual. Então, veja só. Tenho 3 filhas, 2, então tem um numeral aqui, 2 das quais já estão formadas, né? Não daria para usar 2 de que já estão formadas, certo? Adquiriram muitos itens caros. Alguns, pronome indefinido, tá? Pronome indefinido, alguns dos quais até importados. Então, não dá alguns de que até importados? Não dá, gente. E a mesma coisa com as demais preposições. Quando eu tiver preposições que tem mais de uma sílaba, né? Como, por exemplo, após ou durante, enfim. Aí, nesses casos, também eu dou preferência a usar o a qual, devo usar o qual. Quase sempre, o seu uso é predominante, né? Nesses casos, quase sempre ele é até obrigatório. Então, nesses casos, vamos evitar problemas e usar sempre o qual. Ainda temos o pronome quem que faz referência a pessoas somente. Por isso ele é menos versátil, porque o que pode ser usado com coisas ou com pessoas, mas o quem não. O quem sempre deve ser usado para se referir a pessoas ou aquilo que a gente chama de coisas personificadas, né? Quando a gente atribui característica de pessoas a coisas. Então, a gente personificou essa coisa. E quase sempre também ele é antecedido por um substantivo e quase sempre vem precedido de preposição. Então, veja só. A secretária com quem me casei fala 5 idiomas diferentes. Então, veja, a secretária é uma pessoa. E aí, o quem vem aqui, que no caso está com uma preposição também. Meu cachorro Bob, para quem ninguém ligava muito, salvou minha vida. Então, cachorro é uma pessoa? Não é, né? Mas é
animal é o tipo de coisa, não é uma coisa, né? Mas é o tipo de ser, não pessoa, que nós personificamos muito, né? Porque cachorro é basicamente um membro da nossa família. Então, a gente trata como se fosse uma pessoa. Então, meu cachorro Bob, para quem... Então, eu tô chamando ele de pessoa, né? Personifiquei o cachorro. Para quem ninguém ligava muito, salvou a minha vida. Certo? Bom, antes da gente falar desse pronome especial, cuja, cuja, né? O cujo, cujos, cuja, cujas, que é bem importante, eu acho que é melhor a gente fazer uma pausa para vocês tomarem uma água e poderem voltar bem concentrados para essa parte, tá certo? Então, a gente volta em 1 minuto.